Olá, galera, tudo bem? Sou o professor Adriano, professor de ciência do oitavo ano, ensino fundamental. Essa é a nossa videoaula de número 10. Essa videoaula tem como objetivo a correção das atividades passadas na aula anterior. De olho no tema, página 329, página 330, analisar e compartilhar, página 331, pensar ciência. Para facilitar a correção, por gentileza, pegue o livro na página 329. De olho no tema. Uma lesão muscular pode afetar o funcionamento de um osso? Explique sua resposta. Sim, pois a lesão muscular pode impedir sua contração, o que pode afetar o posicionamento e a movimentação do osso. Eu acho que ficou claro nessa questão. A página 330. Analisar. Analisar é a partir da questão 4. Até a questão 3 foi corrigido na aula anterior. O que é que diz aqui a questão 4? Analisar. Um médico atendeu os seguintes pacientes. Paciente 1. Dona Ângela, aposentada, 70 anos, que sofreu uma queda na rua. Seu braço esquerdo ficou inchado e com hematomas. A dor era intensa e piorava quando ela tentava mover o membro. O médico solicitou uma radiografia e imobilizou o local com gesso. Então, provavelmente, a paciente 1 tinha uma fratura. Uma fratura porque foi necessária a imobilização do membro com gesso e a pessoa já tinha 70 anos de idade. A idade favorece o enfraquecimento do osso. Paciente número 2, José Carlos, de 23 anos, atleta, que estava com dor e inchaço no joelho. O médico aplicou no local uma bolsa de gelo. Em seguida, o joelho foi imobilizado. Então, provavelmente, como ele era atleta, ele ocorreu uma entorse ou estiramento de uma articulação, que causa dor no local. E o ideal é colocar gelo para reduzir os edemas e os inchaços. Por que tem que mobilizar? Para que o membro lesionado consiga se regenerar com mais rapidez e evitando possíveis complicações. O paciente 3, Mariana, 45 anos, é escritora, cujo trabalho implica passar o tempo digitando no teclado do computador. Chegou com dor e sensação de fraqueza no polegar, na mão direita. O médico receitou um anti-inflamatório, imobilizou o polegar e concedeu uma licença para que ela não trabalhasse por 15 dias. Então, o que é que vocês vão fazer? Só fazer a sequência. Então, o que é que o paciente 1 tinha? O paciente 1 tinha uma fratura. O que é que o paciente 2 teve? Um entorse ou estiramento. E o que é que a paciente 3 tinha? Tendinite. A tendinite ocorre quando as pessoas fazem um movimento repetitivo que vai causar inflamação dos tendões. Espero que ficou clara a compreensão. Vamos para a questão de número 5. Questão de número 5 diz assim: as figuras abaixo representam etapas do processo de reparação do osso após uma fratura. Ordene e escreva sucintamente as etapas. Aqui está mostrando o que ocorreu com um osso fraturado. Então, primeiramente, essa imagem aqui de número 4 mostra o osso fraturado. Na imagem 2, está mostrando aqui uma rede de fibras formado no local da lesão. No número 3 aqui está mostrando um tecido esponjoso sendo regenerado na região da fratura. E no 1 aqui está mostrando que o osso já foi
regenerado, inclusive até os vasos sanguíneos. Então, como é que ficou aí? A ordem. Primeiramente, o que aconteceu no item 4? O osso foi fraturado. Na imagem 2, formação de rede no local afetado. No 3, formação de tecido ósseo esponjoso. E no 1, novo tecido ósseo foi formado. Vamos ver novamente a imagem. Ó. Primeiro ocorreu a fratura do osso. O osso foi fraturado. Depois que o osso é fraturado, vai formar uma rede de fibras no local da fratura, no local atingido pela fratura. Depois que ocorre isso, vai começar a haver a regeneração do tecido esponjoso na região da lesão. E do 1 está mostrando que o tecido já foi regenerado e também até os vasos sanguíneos também foram repostos, regenerados. Então, nessa questão, está pedindo para ordenar a ordem dos acontecimentos. Então, vai ser 4, osso fraturado. 2, formação de rede no local afetado, uma rede fibrosa. 3, formação de tecido ósseo esponjoso, que vai começar a regenerar o tecido osso. E 1, novo tecido ósseo é formado. Então, como é que ficou aí a descrição sucinta das etapas? Logo após a lesão, há o rompimento de vasos sanguíneos e formação de um coágulo sanguíneo na região fraturada. Em seguida, as células do tecido ósseo formam uma rede no local afetado. Depois de algumas semanas, ocorre a formação de tecido ósseo esponjoso. Em alguns meses, os vasos sanguíneos da região afetada regeneram e o novo tecido ósseo está formado. E aí a pessoa ficou boa daquela fratura, daquela lesão. Daí a descrição sucinta de cada uma das etapas. Espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Leia o texto e responda as questões. A osteoporose é uma condição mais comum em pessoas acima dos 45 anos que deixa os ossos frágeis e porosos. À medida que vai progredindo, com a avançada idade, a doença aumenta o risco de fratura, especialmente do quadril, das costelas e do colo do fêmur. A estrutura do osso, esqueleto, vive em constante renovação. Ganhamos massa óssea até os 20 anos de idade e perdemos com maior velocidade depois dos 40 anos. 2 tipos de células, os osteoclastos e osteoblastos, estão envolvidos no ciclo da renovação dos ossos. O osteoclasto promove a absorção de minerais, eliminando a área de tecido ósseo e criando umas cavidades. Os osteoblastos, por sua vez, são encarregados de preencher essas cavidades, produzindo ossos novos. Para isso, usa o cálcio absorvido com a ajuda da vitamina D. Assim, com cada 3 meses, 10% do esqueleto se renova. Ou seja, nós até os 39 anos, o nosso osso ele vai sendo renovado. Após os 40 anos, já começa um processo de degeneração da massa óssea. Ele vai perdendo gradativamente a nossa massa óssea. Só que para isso, existe tratamento, existe uma prática de atividade física e alimentação adequada para evitar esses problemas. Obviamente que com acompanhamento médico. Vamos para a letra A. Explique como a osteoporose aumenta o risco de fraturas. A osteoporose ela vai afetar principalmente pessoas acima de 45 anos. Em pessoas com osteoporose ocorre o desequilíbrio, a absorção de células vermelhas aumenta e a formação de novas células ósseas diminui. Com isso, os ossos se tornam mais porosos e perdem resistência, aumentando o risco de fraturas. Porque a pessoa vai
perdendo massa óssea e o osso vai ficando poroso, com deficiência de sais de cálcio e fósforo. Letra B. Para que pessoas com osteoporose, um tombo pode causar grandes problemas. Por quê? Porque pessoas que têm osteoporose, os ossos são muito frágeis. Então, devido à fragilidade dos ossos, um simples tombo pode causar diversas fraturas ósseas, ou seja, fraturas múltiplas e em múltiplos ossos. É muito grave, principalmente em pessoas idosas. Letra C. Pesquise com as pessoas mais velhas que moram com você, o que você conhece, se algum delas tem osteoporose. E em caso positivo, quais os cuidados que tomam por causa dessa condição. Compartilhe com seus colegas que alterações ocorrem no estilo de vida das pessoas que têm osteoporose. Independente da entrevista de vocês, eu vou falar um pouquinho sobre quais são os procedimentos e os cuidados que devem ser adotados por uma pessoa que tem osteoporose. Primeiramente, deve haver o acompanhamento médico periódico. A pessoa tem que fazer restrições de certos movimentos para evitar a fratura nos ossos e também evitar fazer certo tipo de atividade física que pode colocar em risco a sua saúde ou mesmo fraturar um osso. E também essas pessoas, com certeza, elas devem fazer o uso constante de remédios com indicação e orientação médica, entre outros. Espero que essa dica tenha sido útil para vocês. A letra D. Pesquise o que pode ser feito para evitar a osteoporose. Aí é onde é importante a gente saber quais são as medidas que nós devemos tomar para evitar o desenvolvimento de osteoporose. Entre as principais formas de prevenção está a ingestão de cálcio, mas não adianta só ingerir cálcio, tem que ter suplementos também, entre eles a vitamina D. Tomar sol para absorver a vitamina D no organismo e fazer exercícios físicos. Por que não adianta só tomar o cálcio? Porque para que o cálcio seja absorvido pelo corpo, pelos ossos, é preciso que haja a fixação da vitamina D. E a vitamina D só é fixada principalmente quando a gente toma sol, pelo menos durante 20 minutos diário, para que nosso organismo possa absorver a vitamina D. E além disso, a prática de exercício físico, porque o exercício físico vai aumentar a massa muscular e também aumenta a massa óssea. Vamos à página 331. Pensar ciência. Aqui está falando sobre próteses. Atividades. Cite alguns cuidados que devem ser tomados na fabricação e na implantação de prótese. Uma coisa que deve ser tomada em consideração é a escolha do tipo de material mais adequado, a medida correta de fixação, a maneira, de como vai ser fixada essa prótese. Os procedimentos devem ser feitos de maneira correta para evitar infecções, porque não adianta fazer a prótese se não tem os procedimentos corretos, isso pode levar a infecções. Segunda questão: qual é a importância de desenvolver novos materiais para a prótese? Evitar a alergia, porque tem pessoas que são alérgicas a algum tipo de material. Aumentar as possibilidades de aplicação, dependendo da característica do material. Por quê? Dependendo do tipo de material, existe prótese para vários órgãos, membros, até mesmo uma parte do osso do crânio. Pode ser colocada uma prótese para proteger aquela área que foi degenerada. Terceira questão: quais são as vantagens de moldar uma prótese e imprimi-la em 3D de forma que ela seja específica para uma pessoa? Esse tipo de procedimento permite construir uma prótese que cumpra exatamente sua finalidade e se adapte mais facilmente ao corpo do usuário, podendo gerar melhores resultados e a pessoa ela vai ter mais facilidade de se adaptar à prótese.
Com isso, nós finalizamos as atividades da página 331. Obrigado a todos pela atenção e a compreensão e até a nossa próxima aula. Um abraço.